Naquele momento, a sua via de expressão do seu divino manifesto, enquanto menina, enquanto tudo que você tem, ele foi cortado. E aí as questões, então, por onde pega você? Por onde você tem a fragilidade. Então, quando você faz o tratamento da menina, você entende o que a menina faz. Ela te mostra onde é que precisa ser tratado. E aí starta no seu processo do seu feminino, que é para te mostrar, olha aqui, olha isso, é aqui que a gente precisa trabalhar. E aí, Aninha, fome de quê? O que é essa cura? O que você está buscando aí? Fome de cura. Eu tenho conversado com muita gente Hum. Você é e humanoterapeuta? não, eu tô na radiestesia, terminei já. Tá, Inclusive já tô trabalhando. que legal. Tá muito legal, menina. Esses dias você acredita? Eu não sei, é possível? Vou até te perguntar porque de acordo com a nossa conversa aqui de fome de cura, Hum. eu tava com um problema é, de fungo e acho que pode falar aqui, né, de candidíase, uma Tá. coisa assim. Então, eu tava, e eu nunca tinha tido isso daí, Tá. sabe? E eu tomando remédio, não tava adiantando nada. Aí eu olhei pra mesa, Hum. o psicogerador radiônico, e falei assim: será que aqui eu posso encontrar uma solução? Hum. E menina, eu comecei a fazer o trabalho na mesa e começou a dar informações assim que, tipo, falei, nossa, isso tudo gera isso? E eu fiz lá um tratamento e em 2 dias o negócio sumiu. Sim, Sumiu. que legal. E aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, nossa, realmente eu preciso de cura. Tá. Porque os itens que foram falados ali foi totalmente de cura. E aí eu comecei a me envolver num monte de pensamento desbaratinado e aí voltou de Hum. novo, Entendi. de dias. Tá. Aí eu falei, nossa, gente, eu tive duas provas. Hum. Uma que a mesa funciona mesmo e a outra que eu preciso me curar. Tá. É muito louco. E as pessoas que eu tenho conversado, porque eu atendo muito pessoal com tarô, eu tô trabalhando já na mesa radiônica, Tá. eu trabalho com baralho cigano, eu incluí o tarô no meio da mesa, sabe? Porque ele me dá muita direção ali de Tá. como trabalhar com as pessoas também. E eu vejo muita gente magoada, muita gente machucada, muita gente perdida. E na realidade essas pessoas estão vindo para mim porque eu estou assim, né? Sim. Tudo é por sintonia, né? Então, e aí eu comecei a pensar, gente, eu preciso focar em alguma coisa e eu não estou conseguindo. Eu não consegui entrar para o curso do humanoterapeuta porque agora essa época de crise tá uma doideira, então eu preferi segurar um pouco a grana e mais na próxima Sim. turma entrar, que eu sei que vai ser perfeito. E eu preciso. Tá. E você quer Ai, não sei. dividir com a gente um pouquinho essa cura que você busca? Isso que você identificou na mesa, possivelmente você identificou processos, que aí você entendeu que aqueles processos estavam te levando a um processo de somatizando uma doença física. Você consegue dividir um pouquinho com a gente para eu conseguir Sim, eu achar o ponto e ir entender. levando para uma linha de raciocínio? Como é que é isso? Como é que eu vou poder? Sim, eu consigo. Me deu. Tinha muitos bloqueios em relação a medo e insegurança. Tá. Teve uma questão em relação à violência que Hum. eu não consegui encontrar da onde seria. Eu tentei puxar alguma coisa da minha infância ali, de pais muito rígidos e situações muito bloqueadas, como, por exemplo, não conseguisse. Sabe quando a gente é criança e a gente quer falar as coisas e você não, não pode falar isso, não, não pode Rodado. fazer isso. É. Então eu entendi que a questão da violência seria esse. E tinha isso na sua Esse. infância? Eu não tinha. Meu pai não batia em mim, nem minha mãe, nem Tá. nada, ninguém era violento. Mas ele Só podava a que sua eu era. expressão. Sim, totalmente. Uhum.
E então, depois que eu fiz esse trabalho, eu tive eu acredito que um desdobramento, que eu fui parar lá. Ah, inclusive foi no último dia teu da humanoterapeuta, aquele negócio da criança na Uhum. mão. Eu fui parar lá no Guarujá, na minha infância, e me vi lá com 4 anos de idade, perfeita. Foi uma coisa impressionante. É, E eu me vi imagino. com os meninos que moravam com a gente, como os meus pais moravam com surfistas lá. E eu me vi sozinha na praia, menina. Hum. Eu, e assim, com um monte de gente em volta, e meu pai falava: Você não pode fazer isso porque você é menina aí e tal, e você não pode sair de perto dos meninos enquanto eu tô trabalhando, os meninos que moravam com a gente. Mas os Hum. meninos que moravam com a gente estavam muito preocupados curtindo a molecada na praia, né? Sim, Quem que vai querer ficar com uma moleca de 4 anos de idade, né? E isso me despertou um medo e uma insegurança que eu lembro, sim. Que você encontrou na mesa depois. que eu encontrei na mesa depois. Então, ai, cada vez tudo faz mais sentido. E Sim. isso é muito louco. Andresa, todo mundo fala que eu sou viciada nos teus vídeos, mas não é. Cada vez que eu escuto e assisto alguma coisa tua, me dá um insight diferente. E assim que eu tenho esse insight, eu já compartilho, que eu falo assim, não é possível que só eu tenho esse insight. Mas gente está tendo, eu acredito que todo mundo Com está acompanhando certeza. a gente aqui. Tá tendo. Cada vez que passa, fica mais. Sim, é normal. Eu tenho muitos insights o tempo inteiro. Às vezes eu falo coisas e aí eu me escuto depois e falo, nossa, agora caiu uma ficha de alguma situação, porque é normal, do que aconteceu semana passada, do que aconteceu. E é muito normal. Esse é o estado de presença pleno, né? Esse é estar presente para o que está acontecendo. É escutar os sinais que a vida vai trazendo. E a gente perceber que a vida vai vivendo e coisas vão acontecendo. Né? E a gente tem que estar presente para aprender para ter, essa é a sabedoria da vida. Livro não é sabedoria, livro é banco de dados. A sabedoria é o que eu leio, conseguir trazer para a minha vida prática, para que no momento em que eu precisar de alguma coisa, eu tenha ferramentas internas para como é que eu vou lidar dentro de tudo isso que eu sei e o que é que eu posso fazer com isso. Né? Isso é sabedoria. Sim. Então, deixa eu entender uma coisa aqui. Porque, pera lá, ó. Você disse que o processo de medo e insegurança, porque o que que acontece? Qual é o processo? Faz todo sentido aqui o que você está falando para mim, tá? É Uhum. muito tempo de muito tratamento. Tem gente que fala assim, Andresa, mas como é que você sabe tanto? Eu sei porque eu trato as pessoas. E aí, quanto mais eu trato, mais informação a própria pessoa me dá. Eu ligo os pontos. Então, há muitos anos, eu venho fazendo muitos tratamentos, das 2 da tarde às 10 da noite, desdobrada, de hora em hora, em hora, em hora, em hora, em hora, de segunda a sábado e domingo, entende? Então, é muita coisa. Então, a própria prática, a próprio campo energético me traz as informações. Tá? E aí vai ficando como eu trago para o corpo a experiência, que isso é o humanoterapeuta, né? É você aprender a identificar na mesa, mas você vai trazer e tratar em você. Você vai sentir o seu paciente. Então você vai sentir a candidíase, você vai sentir o peito apertado, você vai sentir o medo. E isso ligou com o fígado, que ligou com o rim. Então você sente no seu corpo. Então você tem a experiência em si. E naturalmente, quando você tem a experiência, você vive a experiência, você absorve, apreende a informação. Então eu não preciso ter tudo na minha cabeça. Eu tenho Eu no sou meu sentir, corpo. né? Eu tenho a lembrança, o registro de memória no meu corpo, entende? Então, quando você me diz, eu anotei aqui, por isso que às vezes eu fico de cabeça baixa, porque eu estou anotando aqui alguma coisa. Só os pontos que você traz, né? Nem é uma avaliação. Mas assim, quando Ah, você me diz, você começou dizendo que o processo da candidíase, o pensamento desbaratinado, você usou essa palavra, aí você disse que viu na mesa medo, insegurança, e que você fez o processo do tratamento que a gente fez no domingo o outro, né, anterior, da semana da imersão, manoterapeuta, e que você fala que seu pai, você não, violência, mas que a violência você não conseguiu encontrar nada específico, mas que você relaciona com momentos em que você ia se expressar e não podia. Ok? Então, um sim, corte de expressão, você relacionou isso com algo que fosse violento. E tá? Violento no sentido de te podar, não é uma violência
tecnicamente do físico, de bater, de nada disso, mas de podar a sua expressão. Então, é violência do seu pai para você, no caso, mesmo que ele não tivesse tido a intenção, você sentiu como violência. Nem todo mundo sente, mas você relaciona como violência. Porque você Sim, trouxe essa informação para mim. Pode ser que outra pessoa não relacione, ok? Isso para ela seja uma coisa entendi. muito normal. Meu pai mandava eu calar a boca e eu mandava ele a merda e eu falava do mesmo jeito que eu queria. Então, para cada um é uma realidade, tá? Porque cada um veio para trabalhar uma questão no seu processo evolutivo, no processo evolutivo de cada um, tá? Então, o que acontece? Quando você então, vamos tentar relacionar essas coisas para a gente chegar num processo comum, tá? Quando você fala da candidíase, a candidíase, ela vai trazer, não tem nada de, ela não é um processo de transmissão sexual, mas Não, eu sei. ela atinge um órgão extremamente sexual, né? Extremamente Sim, íntimo. É uma coisa muito, muito feminina, muito íntimo, que seria a vida, que seria que é a representação da vida, que é a representação do prazer, que é a representação do que é de mais íntimo, né, na mulher. Então, assim, quando a gente tem um processo de imunidade muito baixa, a gente vai adoecer. Então, tudo que deixa a nossa imunidade baixa, então, assim, é natural que neste momento muitas pessoas estejam com a imunidade baixa, principalmente pessoas que acompanham o nosso trabalho. Por quê? Porque todos os médiums, independente deles saberem que são médiums ou não saberem, deles trabalharem com espiritualidade ou não, né? Mas que vieram, mas que têm vontade de ajudar os outros. Tá? E não só a si mesmo, são pessoas que são sensíveis, a sensibilidade, sente a dor do outro, sente uma coisa que não sabe o que é. Essas pessoas naturalmente estão trabalhando espiritualmente de noite, de dia, cedendo magnetismo para sua equipe espiritual. Qual a diferença de quem trabalha com isso consciente e quem não trabalha? Quem trabalha sente a baixa, mas entende que não é seu. Não entra em sofrimento, ainda que entre em dor. Entende qual é a diferença? Às tô vezes dói as entendendo. costas, às vezes dói a cabeça, mas não fica naquela loucura de que, ai, o que eu tô fazendo errado? Ai, porque não sei o quê? Ai, porque tá doendo? Ai, porque eu vou morrer? Ai, porque o coronavírus? Entende? Eu não tô dizendo que ele não é perigoso, eu tô dizendo que a gente não entra num sofrimento, porque a gente entende que nós estamos trabalhando em linha de frente com a nossa contraparte, com a nossa equipe espiritual. Então é natural que a gente esteja cedendo magnetismo nesse momento. E estamos, ok? Muito. Então, agora é um momento extremamente importante, e por isso nós encarnamos nesse momento, porque a gente falou que a gente dava conta. Quem não estuda, não estuda e não trabalha energeticamente, e veio para fazer isso, tá? Entra em mais sofrimento, tá? Porque entra na dor, o corpo tá cansado, tal, mas não entende. Ok. Quem trabalha tem um entendimento um pouco melhor disso. Mas aí baixa o nosso padrão, não baixa o padrão vibratório, mas baixa a imunidade. Entende que é Bastante. diferente? Quem não trabalha com espiritualidade baixa a imunidade e baixa o padrão vibratório, porque começa a achar, porque entra em sofrimento, porque tudo vai acontecer, porque todo mundo vai morrer, porque agora eu tô com dor, porque eu devo estar com corona. Então ele baixa a imunidade e a vibração. E quem tá trabalhando e já entende, não baixa a vibração, ok? Tá. Então você baixou a imunidade. No seu caso, todo mundo está baixando a imunidade em algum ponto, em algum caso. Até por isso esse movimento de ficar dentro, para a gente ter como fazer a humanidade esse trabalho sem se desgastar tanto, ok? Tá, então todo mundo está tecnicamente mais propenso a descansar, a reservar energia para. Só que quando a gente baixa a nossa imunidade, tá? Então, eu não me cuidei direito, ou a minha vida é mais sedentária, ou as coisas naturais da Alimentação. alimentação, pensamento desbaratinado, que nem você falou. Então, o que acontece? Todas essas coisas, normal, né? Que às vezes a gente tem que voltar pro eixo, mas isso acontece, é natural da vida. Então, assim, quando você baixa a sua imunidade, vai pegar no
campos da sua vida que tem um problema maior. Entende o que eu quero dizer? Um vai ser nas costas, outro vai ser na cabeça, outro vai ser na intimidade, outro vai ser no prazer, outro vai ser... E aí vai ser os processos que cada um trouxe para trabalhar. Tá? Então, no seu caso, pegou na sua área de prazer, de intimidade, né? De um mais profundo do feminino, né? Onde você fala que você teve medo e insegurança. A hora que E você você... falando Pode falar, desculpa. Perdão, rapidinho. Você falando isso da intimidade, da nossa intimidade como mulher, o feminino, né? Eu, quando criança, fui criada por um monte de homem surfista. Eu era vestida como menino. Eu usava sunga, Uhum. porque eu não podia ser menina ali no meio. Uhum. Entende? Porque eu poderia estar correndo risco de alguma coisa se eu fosse uma menininha. Eu tinha Sim, que me envolver no meio da molecada dos surfistas. sim, Ficar mais protegida. sim. Por isso, Esconder a sua feminilidade, né? O feminino um pouquinho, ficar um pouco mais masculina para se proteger, né? para me proteger. E até E a, hoje, isso reflete. Me perdoa te cortar. Eu não, precisava não. falar isso. Na verdade, é exatamente esse é o movimento. Então, você entende que é aí que você precisa se trabalhar? Qual é, agora, quando você olha na mesa e vê o medo e insegurança de ser o quê? Uma mulher, uma menina, né? Qual é a dificuldade, o medo de ser invadida? Aí eu não sei, aí é com você, tá? Isso seria um processo mais longo. De ser invadida, de ser machucada, de ter que ser sempre tão forte, tão carregada no masculino para que o feminino seja protegido, como se o feminino fosse fraco, como se o feminino não tivesse o seu tipo de força. Entende? Então, tem muitas questões aí que precisam ser trabalhadas energeticamente e não só compreendidas. Sim. Compreender facilita o processo de cura, mas ele também facilita o processo de startar o processo. Então, olha o que aconteceu. A gente vem trabalhando, você foi lá, encontrou com a sua menina machucada, que não podia ser menina, e que quando tentava se expressar, a menina tentava ser menina, o pai falava, fecha essas pernas, coloca essa roupa, o homem vai cuidar de você, os meninos vão cuidar de você. Aí ele cortou a sua via de expressão, e a via de expressão é Deus manifesto. Eu nasci do jeito que eu tinha que nascer, com o corpo que eu precisava, no lugar que eu precisava, com as características, com os talentos, com as forças e fraquezas, para evoluir as minhas fraquezas, evoluir no sentido de equilibrar, não deixar entender que às vezes eu sou fraca aqui e tá tudo bem, né? Porque às vezes eu, enfim. E aí você nasceu perfeita e aí você foi para manifestar o divino através de você. Quando a sua expressão é cortada num momento em que você tinha 3, 4 anos, que é exatamente o corpo que a gente está trabalhando, então para quem tá no Manoterapeuta e para quem assistiu a minissérie, entende um pouquinho aí dos chakras, da subida dos chakras, e aí tem os setênios, tem mais um monte de coisa que você viu no curso de radiestesia que eu libero um pouco, aí você está entendendo ali, no radiestesia tem uma parte que eu libero. Então, assim, naquele momento, a sua via de expressão do seu divino manifesto, enquanto menina, enquanto tudo que você tem, ele foi cortado. E aí as questões, então, por onde pega você? Por onde você tem a fragilidade. Então, quando você faz o tratamento da menina, você entende o que a menina faz? Ela te mostra onde é que precisa ser tratado. E aí starta no seu processo do seu feminino, que é para te mostrar, olha aqui, olha isso, é aqui que a gente precisa trabalhar. Observa, olha para mim. E aí o olha para mim, no seu caso, é de fato, olha para mim, para o que tem de mais íntimo em você. Quem é a Aninha? O que a Aninha quer? Qual é o prazer que a Aninha quer ter? Né? O que eu quero? O que me faz feliz? Aonde meu prazer foi cortado? Aonde não me foi dado o direito
do prazer, não me foi dado o direito da menina, não me foi dado o direito, e ninguém tem culpa, não é o pai que tem culpa. Né? A Aninha nasceu desse pai, nesse lugar, sabendo, vivendo essa situação, por alguma razão que a Aninha tem que trabalhar. Né? Você se colocou ali. Se você precisasse de outro aprendizado, você teria nascido num outro lugar, que só tinha mulher. Eu não fiquei com os homens, eu só fiquei com as mulheres. Porque a minha mãe, a minha avó, só para você ter uma ideia, para vocês verem como são situações parecidas e diferentes ao mesmo tempo. A minha avó tinha acabado de perder o meu avô tinha morrido e eu nasci. Meu avô morreu em janeiro e eu nasci em agosto. Né? Então, a minha mãe tinha que trabalhar e a minha mãe tinha ela e mais 3 irmãs. Então, eram 4 irmãs, mais a minha avó. 2 Nossa, quanta delas mulher. solteiras, entende? A minha tia, a única que ela casada, tinha só uma filha mulher. O meu pai é filho único, então não tem tios. Né? A gente convivia com as primas do meu pai, que era quase como irmãs, e eram 3 mulheres. Então, assim, era só mulher. Então, eu nasci aonde eu tive que nascer para viver as experiências que eu precisava evoluir, me colocar, me amar do jeito que era. E você, o contrário, dentro do processo do masculino. Isso que eu quero dizer. Isso não significa que a gente não tenha que trabalhar coisas tão parecidas quanto fortalecer quais lados. Então, sempre é evolutivo. Então, nunca é a culpa de alguém. É sempre onde eu permiti entender que os nossos pais não tinham essa consciência, os nossos avós muito menos, né? Que o mundo holístico, que era assim, tinha que comer, tinha que trabalhar, tinha que viver e era o que tinha. Tinham vindo lá os meus bisavós fugidos de guerra ou de fome. Então aqui, é comer, vamos, era o que tinha. Eram outras realidades. Eles aprenderam o que eles precisavam e passaram o que souberam. Né? E seu pai, do jeito dele, estava tentando te proteger. Né? Sim. Então você viveu ali para o seu aprendizado. Né? Então tá tudo perfeito. Isso que eu quero dizer. Então agora é assim, aonde foi que você, Aninha, e todo mundo que está aqui está se reconhecendo, ou para um lado ou para o outro, permitiu, né? Ou não permitiu, enfim, foi como foi. E o que é que você tem agora que fazer para despertar essa autorização? Você precisa autorizar a sua menina. Você precisa autorizar o seu prazer. Você precisa autorizar essa alegria, esse divertimento, tá tudo bem, tá com as meninas, ser menina, estar com os meninos, enfim, não sendo um menino. Posso estar com os meninos, sendo uma menina e tendo prazer em ser a menina e ter alegria e ter essa satisfação, entende? Então, a sua candidíase, ela vem de uma baixa por conta natural que muitos estão passando. O planeta está numa densidade, então, assim, espiritualmente falando, é tiro, porrada e bomba do lado de lá. E conhecendo ou não conhecendo, entendendo ou não entendendo, sabendo que sou médio ou não, pouco importa, ok? Nós estamos no trabalho. Quem é para esse trabalho, ok? Quem tem um trabalho espiritual. Então, eu vou fazer só para mim, vai sofrer, vai entrar em dor. É legal conhecer para si. Mas quem veio para trabalhar? Quem tem vontade de ajudar o outro? Quem sente a dor do outro? Quem sente as dores do mundo? Quem só de olhar para a televisão chora, né? Sente o mundo. É natural, é real. Não dá para fingir que não está vendo. E cada vez vai ser mais, porque esse é o 6º sentido. É os 5 sentidos potencializados. Então vai ver mais, vai escutar mais, vai sentir mais, é tudo mais. Tá? É tudo mais. Então, vai ter mais vontade, vai ter. É tudo mais. Porque é potencializado. Esse é o 6º sentido. É a potência dos 5 sentidos. Tá? Então. Mesmo que fuja. Mesmo que fuja. Só vai sofrer mais, porque não mesmo... vai entender nada. Mesmo que fuja, porque é a humanidade em desenvolvimento, é a raça, essa humanidade em desenvolvimento. Tá? E o que acontece quando a gente tá meio ruim a imagem agora? O que acontece? Todo mundo, quando a gente não entende essas coisas, a gente está aprendendo a ser um humano, né? Ser. Essa raça está em desenvolvimento, nós não estamos prontos. Então, querer ser perfeito é estupidez, porque o dia que tiver perfeito,
já tá acabado, né? Acabou, perfeito, é assim. Terminei, ficou perfeito a obra. Então, nós estamos em desenvolvimento. Tá. Só que a gente precisa aprender a ser um humano, né? Porque ser... E quando a gente não entende muito, o que que a gente faz? A gente... Já ouviu aquela expressão? Ah, não mexe comigo não, que eu viro bicho. Gente, virar bicho é fácil. Eu quero ver virar gente, virar ser humano. Porque É, virar bicho é rosnar, né? É é. morder, é avançar, Mas- né? Ah, vira o bicho. E depois enfiar o rabinho no meio das Nossa! pernas. Ou fugir, ou gritar, ou berrar, rosnar. Assim, virar bicho é fácil, porque o bicho já tá pronto. Eu quero ver virar ser humano, né? É ter a força do bicho, as capacidades dele, a agilidade, né, do seu animal de poder, de tudo que a gente tem, cada um tem características mais fortes em algo, né, desse animal, do reino animal que habita em nós, reino vegetal, reino mineral, reino animal, que habita em todos nós, e ser um humano, e usar as forças e potencialidades, e não virar bicho, mas virar um ser humano que tem o bicho como seu aliado de instintivo, para olhar e não entrar na luta, mas sim observar, ter esse instinto extremamente apurado do bicho, mas como é que eu posso ser um humano com um instinto extremamente apurado? Esse é o trabalho. Usar. Esse é o trabalho, né? Então, assim, como é que a gente pode ter tudo isso e aí trabalhar nessa evolução? Então, tudo isso que vai acontecendo é a menina, é esse ser humano querendo evoluir, querendo crescer, olhando para ela. E ela foi ali, por algum motivo, ela está crescendo. Então, quem é que vai cuidar dela? Ela é um fractal seu. Quem vai cuidar dela é você. Não é o seu pai, não é o seu marido, seus filhos, papagaio, periquito, cachorro. Não, é você. Então, quando é que você vai olhar para o seu mais íntimo, né? Para Fazendo isso. ir e falar onde é que está o meu prazer? E se autorizar ser uma menina. Se autorizar, se autorize. Se autorize. Né? Então, cada um que está olhando aí, pensa no que não teve autorização para ser. Ah, meu pai me podou nisso, ou na adolescência, ou na infância, ou no trabalho. Às vezes não foi o pai, nem a mãe, às vezes foi a vida. Não me autorizava, eu não podia me divertir porque era sempre obrigação. A diversão era vista feio, a diversão não podia, a diversão, a alegria não podia ter. Né? Então, às vezes, religião entrou muito nisso. Tá, então se autorize agora. Eu me autorizo. Eu tenho autorização para me divertir. Eu tenho autorização para ser menina. Eu tenho autorização para ter prazer. Eu tenho autorização para ser um homem. Eu tenho, né, no caso dos homens que estão acompanhando, eu tenho autorização para, entendeu? Para me manifestar do jeito que sou, mas como sou? Sou alegre, então eu tenho autorização para ser alegre. Eu tenho vontade de chorar, eu tenho autorização para chorar. Dê autorização. Então, todo mundo fala de reprogramação mental e vai pegando tudo que está tudo aí jogado de qualquer jeito. Então, olha para si, encontra o que é que tem internamente e aí cria a sua frase de efeito e repita para si mesmo todos os dias, todas as horas, em oração, de qualquer jeito. Eu tenho autorização para me divertir. Eu tenho autorização para sentir prazer com meninos e meninas. Prazer no sentido de ser prazeroso a relação com todas as pessoas. E aí vai se trabalhando. Né? Para de encontrar a frase feita dos outros e passa a encontrar a frase. Isso é ser terapeuta da própria vida. Isso é entender como as coisas funcionam e agir com sabedoria para mim. Porque quando eu ajo para mim, naturalmente eu vou agir para o outro. É. Porque é por isso que eu tô aqui todo dia. Por isso que nossa, todo mundo falou, nossa, Andresa, foi ótima a imersão, porque eu entreguei muito, porque não tem por que eu reservar para mim. Porque ninguém vai tirar de mim o que é meu, porque não tem como. Não tem como tirar de mim. Porque o que é meu é meu. Como eu não tenho como tirar o seu. Porque o que é seu é seu. E até porque eu quero o seu, eu só quero o que é meu, porque o meu já é maravilhoso, já é perfeito para o que eu preciso, para os meus prazeres, para minha alegria, para minha diversão, para minha abundância, para minha saúde. Né? Aí vai mudando todo o nosso contexto. Então, não sei se consegui te ajudar a perceber aí
algumas coisas que agora é um trabalho contínuo, né? Caberia um bom tratamento para ajudar no campo energético de tanto acúmulo que foi acontecendo, né? Mas você tem a radiestesia, vai se trabalhando com ela, vai limpando, 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 com essa consciência que a coisa já vai se acalmando com certeza. Tá bom? Ai, mulher, você é incrível. Fez sentido aí para você? Tô aqui fazendo comida na minha casa e entrei na sua live e falei, vou mandar uma mensagem. O universo vai me dar uma resposta. É, Obrigada. que bom, que bom. Então, que você falou que você tinha fome de cura, então que a sua cura se dê aí, que esse ganho de consciência para você, para todo mundo que está aqui. Espero que tenha ajudado Que anota. bastante, tá bom? Fica aí agora no seu Muito íntimo, obrigada. tá bom? Fica aí no seu íntimo, chora, porque quando a candidíase é um choro do meu íntimo, né? Então chore, chora, põe pra fora, deixa essa criança, essa menina chora, deixa ela chorar, vai lá, vai chorar. Beijo, Flor. Tchau, tchau, Beijo. fica com Deus.